Saudações agorianas, e hoje eu tô aqui para falar exatamente a respeito dele, do Zagor. Depois do cancelamento das publicações de Zagor aqui no Brasil pela editora Mitos, outras editoras haviam meio que sinalizado a possibilidade de dar continuidade nas linhas editoriais em que ela havia parado, melhor dizendo, no ponto de publicação em que a Mitos havia parado, tanto na nova série quanto a Classic e a Color, mas até o momento isso não ocorreu. Eu sei que o Zagor ele não deixou de ser publicado no Brasil atualmente. A Saikan assumiu a responsabilidade de publicar toda a fase mais famosa e aclamada do personagem até hoje. E ela teve uma primeira campanha bem sucedida já. E a Panini também está publicando o Zagor. Mesmo que a periodicidade seja bastante espaçada, o material ainda continua saindo, de certa forma. E sobre a pretensa polêmica entre as duas editoras, no caso eu me refiro aqui a Panini e a Saikan, na verdade não há nenhuma. Porque a Saikan está dando continuidade de onde a Mitos havia parado com a Odisseia Americana. A Saikan poderia ou não publicar a Odisseia depois de ter terminado toda a fase a que ela se pretende publicar de Zagor. Enquanto a Mitos está republicando apenas essa fase. Se está surfando ou não na onda da Saikan, isso é algo meio relativo. Eu acho que quem poderia surfar aí em alguma coisa seria a Saikan em relação a Panini, e não o inverso. Nesse caso, não há competição alguma, nenhuma editora furou o olho de ninguém. A Saikan ela tem que se preocupar em concluir toda a fase que ela está tentando republicar aqui no Brasil, que já foi republicada aqui no passado pela Record. Enquanto a Panini, ela meio que, pelo menos eu não sei, se alguém tivesse informação e quiser esclarecer aí nos comentários, eu até agradeço. Eu não sei qual é o critério que ela está seguindo. O Zagor contra o Vampiro, ela faz parte de uma coleção que existia, ainda existe até de certa forma, lá na Itália e na Europa de uma forma geral. Mas esse formato agora da Odisseia Americana, eu não sei se pertence a essa mesma coleção da do Vampiro, por exemplo. Eu acho que não, mas eu posso estar enganado. Então, a impressão que eu tenho é que a Panini está publicando de maneira aleatória, só material colorido, e encadernado, e mais nada. Acho que é isso. Ela poderia se preocupar em publicar apenas a série Color Zagor, que é inédita aqui no Brasil ainda até hoje. Até o momento, nós só tivemos 2 números publicados. E ela segue exatamente esse formato que a Panini almeja, tirando aí a questão da capa dura. E por ela ter quase 20 números lá na Itália, a Panini teria muita coisa aí para publicar ao longo dos próximos anos. Enquanto a Saikan ficaria com as republicações, obviamente, seja ela por fase ou cronologicamente, não sei, para mim tanto faz. Eu não gostava da forma cronológica, entre aspas, em que a Mitos vinha publicando a série clássica do Zagor, mas para mim o grande problema é quem vai publicar, qual editora vai publicar a série regular, atual do Zagor, a Zagor mensal, fora a infinidade de outras séries que o Zagor tem e já teve lá na Itália, que de certa forma algumas já foram publicadas pela própria Mitos. Eu me refiro aqui às minisséries Zagor Origins e a Contos de Darkwood, mas a série principal, que para mim é a mais importante, essa ainda carece de uma casa editorial. Vocês poderiam ter questionado por que eu estou falando isso, qual a relevância que o Zagor tem para o mercado de quadrinhos, editorial, para os fãs e leitores brasileiros de uma forma geral. Nesse caso eu estou falando aqui por mim mesmo e em nome dos fãs do personagem. Eu sei que no Brasil atualmente não são muitos, mas eu gostaria muito de continuar vendo esse material sendo publicado por aqui. Apesar de eu dedicar meu canal quase que exclusivamente a Tex, se a gente colocar ali os 2 personagens lado a lado, eu confesso que para mim o Zagor ainda leva uma certa vantagem sobre o Tex. Isso vai depender muito da época de publicação, da fase dos personagens. Mas se a gente comparar o que me dava mais prazer em ler, se é a fase atual, inédita, a mensal do Tex publicada atualmente nesse momento, sob ali a curadoria do Bozelli, e a fase atual do Zagor, publicada atualmente lá na Itália e que foi interrompida aqui pela Mitos há pouco tempo, eu sentia muito mais prazer em ler a fase atual do Zagor do que a do Tex. O Tex a gente até se contenta mais facilmente porque ele tem inúmeras linhas editoriais e quase todas elas são publicadas aqui no Brasil atualmente, sendo que muitas delas foram até criadas, inventadas aqui para o público brasileiro. Já com o Zagor não. Em relação ao Tex, a gente até conseguiu o retorno da especial colorida graças ali à participação do Pedro Mauro nessa publicação. Senão eu tenho certeza que ela jamais voltaria. Agora com o Zagor fica difícil a defesa, porque dificilmente a gente vai ter ali um brasileiro desenhando alguma linha editorial do personagem. Mas quanto a essa questão da qualidade, para mim não importa. O material ele tem que ser publicado e aí ele vai melhorando aos poucos, se for o caso.
Porque se toda publicação fosse ruim, todo o material produzido ali fosse impossível de ser lido, devido à péssima qualidade, ele não teria razão de existir. Então a gente tem que encarar que cada publicação, cada série editorial, ela trabalha por fases, por longos arcos. Sempre vai ter aquele que agrada mais a gente e outros não, infelizmente. Isso é algo natural. Eu mesmo, quando ranqueei a série mensal dos Zagor, chamada aqui pela Mitos de nova série, elenquei ali da pior para melhor, sendo que as duas que ficaram em último lugar, eu nem indico como uma leitura e ainda digo que ela nem merece ser comprada, se você não tem problema com buracos assim na coleção. Eu achava que o tempo em que apareceria uma editora anunciando o personagem, ele seria deveras mais curto. Eu esperava que uma editora assim de médio porte, vamos dizer assim, assumiria o manto do Zagor para publicar. Mas parece que isso ainda não ocorreu. E não me incomodaria nem um pouco se uma editora pequena assumisse também essa responsabilidade. Mesmo que ela publicasse ali 2 volumes daquele mesmo modelo da nova série, da Mitos, se saísse apenas assim 2 por ano, tudo bem, eu ia aceitar e me contentar. Mas pelo menos o material iria continuar saindo. E eu nem quero tocar nas outras séries que foram canceladas pela Mitos também. Eu não me refiro a linhas de publicação do Zagor, mas de outros personagens também, como o Mágico Vento, a nova série do Dylan Dog, a Júlia, acredito eu, que desse ano talvez ela não passe. Não que eu deseje isso, claro, mas é porque a Mitos ela tem feito um péssimo trabalho, né, com a publicação da Júlia, e outros dos quais aqui eu nem lembro agora. Pelo menos agora é um bom momento para você conseguir adquirir todas as publicações relacionadas ao personagem, mas publicações recentes. Eu não estou me referindo à fase VEC e Record. Eu me refiro aqui às publicações lançadas pela Mitos, recentemente, claro, em que a gente pode dividir em 2 momentos. A fase formatinho e a fase formato italiano, papel offset. E eu estou me referindo a essa última fase. Fora as publicações também da Panini e agora as da Saikan. A rigor, a gente não vai ficar nunca mais sem ler nada do personagem, sem ter nada dele sendo publicado em algum momento aqui no Brasil. Mas nesse vídeo, nesse vlog, eu estou me referindo especificamente à série regular dele. A série atual, mensal, que sai todo mês ali na Itália. Que aqui era publicada de forma compilada a cada 2 meses. Então foi isso. Esse vídeo ele serviu mais como uma espécie de desabafo a respeito da publicação do personagem e que eu gostaria muito que voltasse pelas mãos de alguma editora, não importa ela qual seja. Eu não acho que a Mitos teria interesse de voltar a publicar o personagem, mas se alguma outra editora tiver a coragem de assumir esse compromisso e investir no marketing de maneira assertiva, eu acredito que esse material vá longe. E você, sente falta dessa publicação? Ou eu estou sozinho nessa, junto com uma meia dúzia de pessoas? Já leu algum material? Gostava do personagem? Qual era a sua série preferida? Minisséries? Nova série? Ou Classic? Então foi isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.